Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 4 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 81. O navio A está a 4,0 km ao norte e 2,5 km a leste do navio B. O navio A está viajando a uma velocidade de 22 km por hora na direção sul. O navio B a uma velocidade de 40,0 km por hora em uma direção 37 graus ao norte do leste. Letra A. Qual é a velocidade de A em relação a B na notação dos vetores unitários, com I apontando para leste? Letra B. Escreva uma expressão em termos de I e J para a posição de A em relação a B em função do tempo, tomando t igual a 0 como um instante em que os dois navios estão nas posições descritas acima. Letra C. Em que instante a separação entre os navios é mínima? Letra D. Qual é a separação mínima? Vamos considerar o sistema de coordenadas x, y, de modo que o semi-eixo x positivo aponta para leste e o semi-eixo y positivo aponta para norte. Na resolução deste problema, os deslocamentos serão medidos em quilômetros, os intervalos de tempo em horas e as velocidades em quilômetros por hora, e essas unidades serão explicitadas apenas nos resultados finais. O vetor velocidade do navio A tem apenas componente y, e podemos escrever este vetor como o vetor VA vai ser menos 22 vezes J. O valor é negativo porque ele aponta para o sul. O vetor velocidade do navio B forma um ângulo de 37 graus ao norte e do leste. O triângulo retângulo formado pelo vetor e suas componentes tem como hipotenusa o próprio vetor. O cateto oposto tem a mesma medida do módulo da componente y. E o cateto adjacente tem a mesma medida da componente x. Ambos são positivos. Então, podemos escrever este vetor como o vetor VB vai ser o módulo de VB vezes o cosseno de 37 graus na direção I, mais o módulo de VB vezes o seno de 37 graus na direção J, que dá 40,0 vezes 0,797, que é o cosseno, na direção I, mais 40,0 vezes 0,602, que é o seno na direção J. Fazendo essas multiplicações aí, dá 31,9 na direção I, mais 24,1 na direção J. O vetor velocidade do navio A, sob o ponto de vista do navio B, com referencial em B, é o vetor VAB, a velocidade de A em relação a B, vai ser o vetor VA, que é a velocidade de A em relação a um referencial fixo, menos a velocidade do referencial, que é o vetor VB. Então, fica menos 22 vezes J, que é o VA, menos o VB. Então, vou trocar o sinal das duas componentes de VB. Fica menos 31,9 vezes I, menos 24,1 vezes J. Somando as componentes semelhantes, na direção I só tem 1, então fica menos 31,9 vezes I. E na direção J eu tenho menos 22, menos 24,1, então dá menos 46,1 na direção J. Das medidas utilizadas, as menos precisas têm dois algarismos significativos. Escrevendo as componentes com essa precisão, o vetor se torna o vetor VAB, a velocidade de A em relação a B, vai ser menos 32 km por hora na direção I, mais menos 46 km por hora na direção J. Como os vetores velocidades dos navios são constantes, o vetor velocidade calculado em A também será. Então, sob o ponto de vista de um observador no referencial do navio B, o navio A está se movendo em movimento retilíneo uniforme em duas dimensões. A equação do movimento uniforme na forma vetorial é o vetor posição R, vai ser o vetor posição inicial R0, mais o vetor velocidade vezes t. Aplicando essa equação para o movimento do navio A,
com o referencial no navio B, ela se torna o vetor posição, RAB, posição de A em relação a B, vai ser o vetor RAB0, que é a posição inicial, mais o VAB, que é a velocidade, né, de A em relação a B, vezes T. Substituindo pelos valores que foram informados, a posição inicial do navio A em relação a B é 2,5 vezes I, porque ele está a 2,5 km a leste, mais 4,0 vezes J, porque ele está 4,0 km ao norte, mais o valor do VAB que calculamos, menos 32 vezes I, menos 46 vezes J, vezes T. Então, dá 2,5 vezes I, mais 4,0 vezes J, e fazendo a multiplicação por T, fica menos 32T vezes I, menos 46T vezes J. Escrevendo agora o resultado com as unidades, vai ficar 2,5 km menos 32 km por hora vezes T na direção I, mais 4,0 km menos 46 km por hora vezes T na direção J. Na letra B, determinamos o vetor posição do navio A em relação ao referencial em movimento que está no navio B. Escrevendo este vetor sem as unidades, ele se torna o vetor RAB, vai ser 2,5 menos 32T vezes I, mais 4,0 menos 46T vezes J. A distância entre os dois navios é igual ao módulo deste vetor. Então, a distância vai ser a raiz quadrada de 2,5 menos 32T elevado ao quadrado, mais 4,0 menos 46T elevado ao quadrado. Fazendo esses quadrados aí, o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro, 2,5 ao quadrado dá 6,25, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, fazendo essa multiplicação dá menos 160 vezes t, mais o quadrado do segundo, que dá 1024t ao quadrado. O segundo termo também é o quadrado da diferença, então é o quadrado do primeiro, 16, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 368t, mais o quadrado do segundo, 2116t ao quadrado. Agrupando aí os termos semelhantes, começando de grau maior, 1024t ao quadrado mais 2116t ao quadrado, dá 3140t ao quadrado. Menos 160t menos 368t dá menos 528t, e 6,25 mais 16 dá 22,25. Esta distância será mínima quando a expressão dentro do radical for mínima, ou seja, quando a função f de t igual a 3140t ao quadrado menos 528t mais 22,25 for mínima. Se trata de uma função quadrática no qual o termo quadrático é positivo. Seu gráfico é uma parábola côncava para cima, cujo vértice representa o ponto mínimo. O ponto mínimo acontece quando a derivada dessa função for nula. Calculando a derivada, o f' de t vai ser a derivada de 3.140t ao quadrado, fica 2 vezes 3.140 vezes t, a derivada de menos 528t dá menos 528 e a derivada de 22,25 dá zero. 2 vezes 3.140 dá 6.280 vezes t menos 528. A derivada será nula quando 6.280t menos 528 for igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, 6.280t vai ser igual a 528. Então, o t vai ser 528 dividido por 6.280, que dá 0,0841 horas. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna t igual a 0,084 horas. A distância mínima acontecerá no instante calculado na letra C. Então, o d vai ser a raiz quadrada de... Aí eu vou pegar a expressão mais simples, que é a primeira que aparece. Então, fica 2,5 menos 32 vezes t, que é 0,0841 elevado ao quadrado, mais
4,0 menos 46 vezes t, 0,0841 elevado ao quadrado. Então, dá 2,5. 32 vezes 0,0841 dá menos 2,69 elevado ao quadrado, mais 4,0. E 46 vezes 0,0841 dá menos 3,87 elevado ao quadrado. 2,5 menos 2,69 dá menos 0,19 ao quadrado, mais 4,0 menos 3,87 dá 0,13 elevado ao quadrado. Elevando ao quadrado esses dois termos, dá 0,0361 mais 0,0169. Fazendo essa soma, dá raiz quadrada de 0,0530. Extraindo essa raiz quadrada aí, dá 0,23 km. O resultado já foi escrito com dois algarismos significativos.